Olá, pessoal! Bom, como eu disse para vocês em sala de aula, gente, essa parte de nomenclatura de hidrocarbonetos é extremamente importante, porque se vocês entenderem bem a nomenclatura de hidrocarbonetos, mais para frente nas outras funções orgânicas, por mais que sejam um pouquinho mais complexas, vocês vão tirar de letra, tá? Então eu vou preparar essa aula extra aqui para vocês com a resolução de alguns exercícios para vocês fixarem bem isso antes do dia da nossa prova, tá certo? Bom, gente, lembrando que nós temos essas regrinhas aí para nossa nomenclatura de compostos orgânicos, que são constituídos necessariamente por três partes, né? O prefixo, o infixo e o sufixo. O sufixo está relacionado com a função orgânica. Por enquanto, a gente só aprendeu hidrocarboneto. Então, hidrocarboneto termina com O. Toda molécula que a gente for nomear para essa primeira prova, como só tem carbono e hidrogênio, vai terminar com O, tá certo? O infixo está relacionado com as ligações. Se for só simples, an. Se tiver uma dupla, em. Se tiver uma tripla, in. Se tiver duas duplas, dien, duas triplas, dien, tá? Se tiver três duplas, trien. Se tiver três triplas, trien. Só lembrando que para di e tri a gente coloca um azinho antes. Então, ao invés de ser extrieno, por exemplo, seria hexatrieno. Ao invés de ser pentidieno, seria pentadieno, para trazer uma suavidade maior nessa nomenclatura. E o prefixo está relacionado com o número de carbonos na cadeia principal, onde met, et, prop, but seriam os mais utilizados, que seria para 1, 2, 3 e 4 carbonos, e os consecutivos estariam relacionados com o próprio número de carbonos, pent, hex, hept e assim sucessivamente. A partir do 10 nós teríamos um dec, dodec, tridec e assim sucessivamente também, tá bom, gente? Bom, pessoal, dito isso, nós temos aqui algumas regrinhas que a cadeia carbônica deve ser a maior possível. E, havendo empate, nós devemos priorizar o maior número de insaturações possível na cadeia principal e, em segundo lugar, o maior número de ramificações possível, tá? Dessa forma, nós teríamos uma nomenclatura mais simples, considerando o número maior de ramificações, mas as ramificações, cada uma fica mais simples, tá? E para numerar a cadeia, da mesma forma, nós consideramos como prioridade insaturação e, em segundo lugar, a ramificação. Então, nesse exemplo aí que eu coloquei para vocês, veja, ó, a cadeia principal pode ser essa aqui, porque aí nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Porque se a cadeia for, por exemplo, essa aqui, ó, nós teríamos só 5. Se fosse essa aqui, teríamos 6 também, né? Então, nós teríamos como opção ou essa aqui com 6 carbonos, ou a amarelinha que eu coloquei com 6 carbonos. O que diferenciou as duas? A amarelinha teria uma ramificação e a vermelhinha teria duas ramificações. Por isso mesmo que nós vamos selecionar essa aqui como sendo nossa cadeia principal, para favorecer um maior número de ramificações, lembrando que nós não temos insaturação, tá? Então, vou deletar todas as outras cadeiazinhas aí que eu coloquei, para vocês entenderem como que nós vamos dar esse nomezinho, tá?
Agora, gente, essa ramificação aqui só tem um carboninho fora da cadeia principal, que vai ser o quê? Metil. E essa aqui, 2 carboninhos, etil, tá? E qual que seria a nomenclatura, o número? Sempre a ramificação, já que não tem saturação, as ramificações devem ter menor número possível. Portanto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, a nossa nomenclatura fica o quê? 3 etil, 2 metil, hexano, tá? Essa aqui seria a nossa resposta final da questão. Veja, gente, que etil vem antes no alfabeto que metil. Por isso que, por mais que o metil tenha um número menor, que é o 2, ele vem representado depois, porque a gente prioriza representar em ordem alfabética. Certinho, gente? Então, prosseguindo aqui. E os radicais orgânicos, gente? Nós partimos do nome do hidrocarboneto. Esse aqui seria, por exemplo, o metano, como nós acabamos de ver. Mas nós consideramos como se houvesse uma cisão homolítica, ou seja, uma quebra dessa ligação aqui, formando um radical. Então, é como se esse hidrogênio aqui fosse embora levando consigo o seu elétron e sobrasse aqui nesse carbono um único elétron, ou seja, uma valência livre. E aí, ao invés disso aqui se chamar metano, vai se chamar o quê? Vou pôr um risquinho aqui. Após sofrer a cisão homolítica, isso vai receber o nome de metil, tá? Se for, por exemplo, um etano, o etano não seria H3C, CH3? Se ele sofreu cisão homolítica, aqui nós vamos ter o quê? CH2 e uma valência livre. E aí, ao invés dele chamar etano, ele vai passar a chamar etil, certinho? E assim sucessivamente, não? Então, nós teríamos CH3 metil, CH2, CH3 etil, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, né? O CH2, CH2, CH3, o propil, CH2, 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 CH3, butil. Vejam, gente, que esses aqui a gente chama de normal propil ou N-propil e normal butil ou N-butil, porque a valência livre está no primeiro carboninho desse radical normal. Só que como nós temos 3 ou mais carbonos nessas moléculas, pode acontecer de, ao invés da valência livre estar nesse último carbono, ela está no carbono do meio. Ou no caso do butano, ela pode estar nesse carbono secundário, no carbono terciário, tá? E aí, é importante vocês entenderem como que se dá esses nomes: isopropil, isobutil, secbutil ou terquiobutil. Como que isso vai acontecer? Percebam, gente, que o propil, seja normal propil ou isopropil, ambos têm 3 carbonos, ó, 3 e aqui 1, 2, 3. Então, sempre que no radical tiver 3 carbonos, vai ser algo relacionado com propil. Se a valência livre tiver no primeiro, vai ser N-propil ou normal propil. E se a valência livre tiver nesse carbono secundário, no meio, nós vamos ter o que a gente chama de isopropil. Da mesma forma, gente, nós podemos, no caso do butil, ter o N-butil, quando a valência livre está no carbono primário e a cadeia é normalzinha, não tem nenhuma ramificaçãozinha. E quando nós temos essa ramificaçãozinha aqui no final do radical, nós temos o que a gente chama de isobutil. Esse aqui eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial, porque ele costuma gerar mais dúvidas e erros na hora da prova, tá, gente? Por outro lado, o sec-butil
ou S-butil e o terc-butil, ou T-butil, são bastante simples porque basta vocês perceberem que esse carbono aqui, ele é um carbono secundário, porque está ligado a 2 outros carbonos. E esse carbono aqui é terciário, tá? Então, fica fácil de vocês entenderem essa nomenclatura. Bom, gente, fazendo alguns exercícios aqui com vocês, então vamos lá. Primeira coisa, vamos identificar a cadeia principal de todas essas moléculas aí? Ó. Eu, olhando assim, eu já consigo pensar que são essas, pelo tamanho das cadeias, tá? Vejam bem, eu vou pôr de um azul diferente para vocês verem, ó. Aqui nós temos 5 carbonos, aqui 5, aqui 6 carbonos e aqui 6 carbonos. Existiria alguma opção com mais carbonos? Vou pôr de outra cor para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4. Menos. Então, não seria. 1, 2, 3, 4. Menos não seria. Então, essa aí seria com maior opção. E essa aqui? Essa teria 1, 2, 3, 4, 5. Não poderia. E essa? 1, 2, 3, 4, 5. Também não teria mais que 6. Nesse caso aqui, essa teria quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Não seria mais que 6. E essa? 1, 2, 3, 4. Não seria mais que 6. E essa? 1, 2, 3, 4. Não seria mais que 6, né? Portanto, realmente eu acertei em falar que essas aí são nossas cadeias principais. Gente, todos são alcanos, nós não temos nem alcenos nem alcinos aí, porque nós não temos insaturação. Vamos ver a questão dos radicais? Esse radical aqui, ó, eu vou circular todos os radicais de vermelho, ó. Radical, radical, radical. Todos esses radicais são o quê? Metil, né? O metano com uma valência livre que ligou ali a cadeia principal. Vamos ver se eles estão com os menores números possíveis? Aqui tá 4 e 3, ó, né? Tá ligado no carbono 3, esse aqui no carbono 4. Se nós tivéssemos começado a contar de cá a nomenclatura, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, estaria no carbono 2 e no carbono 3, que são números menores do que carbono 3 e 4, né? Então, a nomenclatura que eu tinha colocado de forma incorreta, porque a gente sempre tem que ter os menores números possíveis para as insaturações e depois para as ramificações. Vamos ver se aqui se estaria correto, ó. A gente está tendo ramificação em 2 e em 3. Se nós tivéssemos começado a contar por aqui, nós teríamos em qual? No 1, 2, 3, no 4 e no 5. Então, nessa letra C, a numeração ficou certinha. E na letra D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também ficou certinha, porque não teria nenhuma outra opção, né? Então, vamos dar os nomes, gente. Lembrando, ó, que nós temos sempre as 3 partezinhas, prefixo, infixo e sufixo. Nós vamos ter o quê? Met, et, prop, but, pent, an, o, tá? Vou copiar aqui e vou colar essas 3 partes para eu aproveitar. Aí eu mudo só o nome em cima, eu apago a molécula, o nomezinho em cima, tá? Vou apagar aqui, ó, pra gente
preencher certinho, né? Beleza. E esse aqui, na letra B, 1, 2, 3, 4, 5. Pente, só simples, e O no final. Só que nesse caso nós temos dimetil, porque nós temos 2 metil aqui, né? Nós temos então dimetil. E antes do nome das ramificações, nós colocamos a posição delas, que seria 2 e 3. 2,3 tracinho de metil pentano, tá? Como só tem simples, nós não precisamos de pôr númerozinho antes do an. E aí nós podemos unir esses nomes, né? Vou deixar eles mais próximos possíveis para vocês verem que é realmente um metanozinho. E aqui, nessa letra C, met, et, prop, but, pent, ex. Ex, an, O no final, nós temos 3 metil. Então, antes aqui, nós temos o quê? Trimetil. Em quais posições? 2,3,3. Lembrando que nós temos que indicar todos os metil que nós temos. Então, fica 2, 3, 3, trimetil hexano. E nessa letra D, hexano também, né? E nós temos dimetil nas posições 3,4, tracinho de metil hexano. Então, as alternativas corretas aí seriam, vou pôr com uma transparência maior, pentano, 2,3 de metilpentano, 2,33 trimetilhexano e 3,4 de metilhexano. Próxima questão, relativamente ao composto de forma estrutural, que seria uma fórmula condensada, como nós bem estudamos, né? É um alcano verdadeiro, porque só tem carbono e hidrogênio na molécula. Apresenta somente carbonos primários? Falso, porque aqui nós temos 2 carbonos secundários, né? Justamente por estarem ligados a 2 outros átomos de carbonos. Apresenta uma cadeia carbônica normal? É normal, gente? Lembrando que a cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada ou cíclica, né? Normal ou ramificada. Essa é normal, sim. Verdadeiro, né? Essa aqui é falso. Essa aqui é verdadeiro. E A4, C4H10, C, 1, 2, 3, 4, H3, 6, 8, 10. Verdadeiro, então seria correta 1, 3 e 4, letra D. Exemplo 3. Escreva as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. Letra A, 2-metilheptano. Vamos começar pela cadeia principal. Met, et, prop, but, pent, ex, hept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2-metil, 1, 2. Metil é um único carboninho. Então, seria essa estrutura aí. Na segunda, pentano. Met, et, prop, but, pent. 2,4. Então, aqui nós teríamos um metil. E aqui, outro metil. Pentano, tá? E na letra C, 3-etil, 2,2 de metiloctano. Então, met, et, prop, but, pent, ex, hept, opt. 3-etil, 1, 2, 3.
met, et. 2,2 de metil. 1, 2. Metil ali, né? Vamos pôr isso aqui pra baixo, pra ficar... Vou pôr esse aqui, esse etil, aqui pra baixo. E aqui a gente coloca o dimetil assim. Eu acho que vai ficar melhorzinho, tá? Então, seria essa molécula. Exemplo 4. A nomenclatura para a estrutura seguinte seria... Então, atenção, gente. Primeiro, maior cadeia possível, que seria essa. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria um decano, né? No final aí. Mas quantas ramificações e quais ramificações nós teríamos? Aqui nós temos um metil, aqui um etil e aqui um metil. O metil no 6, metil no 7 e etil no 7 também. Duas ramificações do mesmo carbono. Mas veja que a nomenclatura, se a gente começa a contar de cá, os números ficam menores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos apagar esses numerozinhos em azul aí, porque eles não são os menores números possíveis para as ramificações, já que nós não temos insaturação. Então, fica o quê? Começa pela letra alfabética E, então fica 4 etil, 4,5 dimetil, decano, 4 etil, só que aqui, gente, nós temos um dimetil, não é só o metil, né? Então, por isso que esse 4 e 5 vem antes, ó. Fica 4 e 5 dimetil, 4 etil, decano, que seria essa letra B aqui, a alternativa correta, tá certo, gente? Vamos ver esse 5. Quais os nomes dos radicais ligados ao carbono terciário? Carbono terciário é aquele que está ligado a 3 outros carbonos. Então, esse aqui é terciário, esse aqui é quaternário, tá? Então, quais que seriam os radicais? Esse aqui, propil. Esse aqui, etil. E esse aqui, met, et, prop, but. Terc, butil, porque tá ligado ali, a valência livre tá num carbono terciário. Ou terc, butil, né? Então, fica propil, etil e terc-butil. Esse propil é o N-propil. Etil. Etil, N-propil e terc-butil. Então, seria essa alternativa correta.